Oi, pessoal da BMS, tudo bem? Vou fazer um vídeo aqui para vocês, sou o professor Thiago Glickman, sobre o porquê que o contribuinte deveria passar, né, pela etapa aí do contencioso administrativo. Lembrando que não é obrigatório, e por isso vem a pergunta, né? O porquê que eu, com um débito, com uma auto de infração, com uma notificação de débito, com um despacho decisório de uma compensação, por que eu deveria passar pelo contencioso administrativo, pelo processo administrativo fiscal, previdenciário também? Por quê? E aí são vários motivos aqui, o que nos leva até um dado surpreendente, né? Vou te falar aí que mais ou menos 95% das minhas experiências nos levam para uma discussão administrativa, por vários fatores. Primeiro fator, que acho que é um dos mais importantes, é a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Então, o contribuinte ele apresenta ali um recurso, por força ali do artigo 151 do Código Tributário Nacional, esse débito está suspenso, suspensa a exigibilidade, ou seja, lá na situação fiscal, né, perante a Receita Federal do Brasil, aquele débito tributário federal encontra-se com a exigibilidade suspensa, o que, inevitavelmente, leva para a emissão da certidão de regularidade fiscal positiva com efeito de negativa, a qual tem a mesma força de uma certidão negativa, força essa imposta pelo próprio Código Tributário Nacional, ou seja, débito suspenso. Segundo ponto, muito importante, o que o contribuinte discute e ganha, ele leva no contencioso administrativo. O que quer dizer isso? O contribuinte que discutiu a totalidade do débito e ganhou, por exemplo, parcialmente ou total, a integralidade do débito, e está extinto o crédito tributário também por força do artigo 156, inciso 9 do Código Tributário Nacional. Ou seja, em outras palavras, o que o contribuinte ganha, ele leva. Se discutiu e ganhou 50%, 50% está extinto desse suposto débito tributário. Se ele ganhou tudo, tudo. Então, isso é muito bom, inclusive, por outros pontos. É um tribunal mais técnico, nós temos aí situações específicas, por exemplo, sessões específicas dentro do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, o tribunal responsável pelos julgamentos administrativos na seara tributária, na seara aduaneira, na seara previdenciária. Isso é muito importante, porque algumas discussões necessitam de um amparo técnico, e isso, inevitavelmente, é visto no contencioso administrativo. Há um caráter aí, logicamente, em algumas situações protelatório, né? O contribuinte, às vezes, não tem como pagar o auto de infração, não tem como parcelar aquele débito, e aí ele entra num caráter protelatório. Isso, inevitavelmente, a gente tem essa visão. E o que também pode socorrer, eventualmente, até se vier um parcelamento, né? Um parcelamento extraordinário, com reduções gigantescas, isso socorre para o contribuinte que ali não efetuou um pagamento ou, eventualmente, não deixou isso para escrever em dívida ativa. Então, ele tem ali um racional financeiro muito mais aprazível por ter adotado essa postura. Muito interessante aqui, ele é mais barato, né? Por quê? Porque quando o débito é inscrito em dívida ativa, então, no primeiro momento, ele tem um auto de infração, acabou a decadência. No segundo momento, ele é inscrito, o contribuinte não discute, vamos dizer, ou discute e não tem êxito. Aquele momento ali que ele é inscrito em dívida ativa, o débito tem um encargo aí de 20% a mais a título de encargos legais. Isso em cima do principal, juros e multa. Ou seja, é mais caro a discussão no judiciário. Esses 20%, lembrando que esse débito, se for no judiciário, via execução fiscal, por exemplo, esse débito precisa ser, via de regra, garantido. Ou seja, é muito custo para o contribuinte, né? O débito acrescido aí de 20%, né, tudo, né, mais a necessidade de uma garantia, que pode ser até o próprio depósito judicial, ou seja, né, em vez de ficar garantindo isso, isso rendendo como investimento, vai ali para respaldar uma eventual discussão judicial, ou uma fiança bancária, uma penhora de imóveis, um seguro-fiança. Então, isso tudo gera um ônus maior, por isso que o contencioso administrativo é melhor. Outra coisa muito importante, outros dois fatores muito importantes. Não há necessidade de ser um advogado, então qualquer um que tenha poderes pela empresa, pode ser um contador, o próprio sócio assinando. Logicamente, a visão de um advogado, às vezes, é um pouco mais criteriosa em razão de outras experiências, assim como de um contador, mas não há necessidade imperiosa de ser um advogado.
E como último fator aí que eu elenco, que é bem importante, a jurisprudência atualizada. O novo Código de Processo Civil indica a necessidade de se respeitar a jurisprudência atualizada, inclusive em situações que a gente tem ali súmulas no Supremo Tribunal Federal ou no STJ, repercussão geral, ou seja, decisões reiteradas sobre aquela matéria e que inevitavelmente ainda pode ter um contencioso até no administrativo. O que a gente vê? A gente está vendo uma mudança de postura no próprio CARF, aceitando esses entendimentos, porque já se vê aí um caráter protelatório de discussão. Então, pode ser que numa tomada de decisão do contribuinte ter aguardado o administrativo, ele pode ter um êxito muito menor, muito maior e melhor, e sem a necessidade de ter discutido judicialmente, garantido, etc. E tal. Então, por esses fatores todos, nós e os fatos assim nos demonstram a necessidade não, a escolha do contribuinte, a opção do contribuinte em discutir no contencioso administrativo, em que pese ele poder ir direto para o judiciário, mas todos esses fatores levam predominantemente a discussão prioritária no contencioso administrativo tributário. Qualquer dúvida, estou a dispor. Um grande abraço a todos.